Meus irmãos, vamos falar hoje a respeito da importância da pregação no reino de Deus. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de falar aqui sobre este importante assunto. Então vamos ao vídeo. Pastor Denilson Lemes aqui com vocês. Quero saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Darei as boas-vindas para você aqui no canal. Se você está aqui neste vídeo, é porque você tem interesse pelo assunto, que é a pregação, e você, se não prega, você deve estar iniciando a sua pregação, ou no mínimo ter um desejo de pregação. Então você está no canal certo, porque aqui nós estamos tratando a respeito desse assunto, que é a pregação. Ora, os vídeos de pregação que eu tenho aí no canal, você pode maratonar aí como você quiser. Quero começar com você este vídeo aqui, lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aqui está também a importância do nosso assunto, e nós sabemos muito bem que Deus, ele deseja salvar os homens. E qual que é o meio pelo qual Deus, ele está operando a salvação? É através da pregação. Mas na realidade, o que vem a ser para nós a pregação? Ora, vou começar com vocês com a parte negativa, ou seja, daquilo que não é pregação. Pregação não é você ter conhecimento das Sagradas Escrituras e ir lá para a frente da igreja e você ficar citando algumas passagens bíblicas, fazer algumas correlações bíblicas, alguns paralelismos, ou até mesmo trazer alguma explicação para a igreja a respeito da Bíblia Sagrada. Não constitui pregação. Isso pode ser, de repente, aí uma habilidade de oratória, e até mesmo uma pessoa sendo eloquente consegue fazer isso. Agora, o que é realmente pregação? Pregação é um ministério, é um chamado, é uma vocação que uma pessoa tem para anunciar a mensagem de Deus, para anunciar o propósito de Deus aqui na terra. A primeira vez que nós, aqui no Primeiro Testamento, vou melhorar a minha fala. Eu quero citar no Primeiro Testamento uma passagem bíblica que aparece o termo pregação. Isaías, capítulo de número 53, e o verso 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois bem, Isaías já utiliza a expressão pregação. Ou seja, aqui dentro desse contexto das profecias de Isaías, a pregação tem o sentido de ser portador de uma mensagem da parte de Deus que vai ser então passado para outras pessoas. Isso aqui é a pregação. E o interessante aqui na pergunta: quem é que deu crédito à nossa pregação? Porque a pregação saiu pelo mundo, as pessoas chamadas por Deus para anunciar a mensagem fizeram isso, mas quantas pessoas deram crédito a essa mensagem? Realmente creram? O que faz com que pessoas eles
ou elas passem a crer no conteúdo de uma mensagem que está sendo pregada. Então nós vamos ver se nesse vídeo também nós respondemos a esta pergunta. Esse texto aqui, ele é repetido, ele é relembrado por Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 10, e o versículo, não só o 17, que é um versículo chave para nós, até aqui na nossa fala, mas aqui no capítulo de número 10, nós temos o seguinte assunto por parte de Paulo, que diz: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? A expressão aparece novamente aqui. Então, as pessoas, os homens, para serem salvos, eles precisam ouvir a pregação da palavra de Deus, ouvir a mensagem de salvação. Só que este ouvir aqui não é simplesmente um ouvir natural, tem muito mais além disto. E aqui que mais uma vez eu reforço com vocês a importância da pregação. Então, os homens, para serem salvos, precisam então invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão aqueles que eles não creram? Mas como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí o verso 15, Paulo diz: e como pregarão se não forem enviados? Aqui a pregação tem um sentido mais específico na vida de uma pessoa que vai ser enviada com esse propósito. Quando eu trato desse assunto aqui com vocês, eu me lembro do profeta Jonas, que Deus lhe deu uma mensagem específica: vá até a cidade de Nínive e lá pregue contra ela. E qual que era o conteúdo da mensagem de Jonas para Nínive? Nínive, por causa dos seus pecados, das suas abominações, ela será subvertida, ou seja, vai ser destruída. E você deve pregar. Essa era a mensagem que Jonas tinha. Pois bem, eu não vou entrar aqui no contexto de Jonas e no resultado, porque aqui o foco é falar da pregação, ou seja, daquele que é portador de uma palavra de Deus para se entregar a outras pessoas. Então, o caso de Jonas aqui aparece bem essa ilustração. Voltando para Romanos, capítulo de número 10, então, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos pés os que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, no assunto que Paulo está tratando, da importância da salvação e da importância da pregação, porque a pregação é um meio pelo qual Deus, ele deu para que o homem fosse salvo. Pregação, vou repetir, pregação é o meio pelo qual o homem será salvo. Não existe outra forma. Ele precisa ouvir uma pregação. E esta pregação que o homem vai ouvir não vai ser uma pregação que será diretamente dada por Deus, entregue por Deus, ou até mesmo uma mensagem que vai ser levada diretamente por um anjo. Não.
O Senhor Deus, ele escolheu, esta é a obra que Deus quis fazer. Dessa forma, um homem entregando a mensagem de Deus a outro homem. É um método de Deus. É assim que tem que ser. Por exemplo, Filipe, ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele recebe uma orientação de um anjo para ir para um determinado lugar, e naquele determinado lugar ali estava uma pessoa e que precisava entender a mensagem que lia. Então, orientado pelo anjo, ele segue para o endereço. Quando lá chega, o Espírito Santo diz: se aproxime do carro. Quando ele se aproxima, ele ouve que o eunuco estava lendo um texto de Isaías. Qual que era? Isaías 53 também. E ali, Felipe então pergunta: entendes tu o que lês? E o eunuco diz: mas como que eu vou entender se não há quem me explique? E daí então Filipe começa a explicação, ou seja, começa a pregar para o eunuco. Então, pregação também é ensino. A pregação é a explicação de um texto. Então, se você que está comigo no vídeo até agora, você já prega ou tem o desejo no coração de pregar, saiba disso. Pregação é explicação daquela passagem bíblica específica que você tem. Aí sim você está pregando. Não é simplesmente citar uma passagem bíblica que muitas das vezes até mesmo quem cita não entende, não compreende, não tem profundidade do assunto. É necessário termos profundidade de conhecimento daquela passagem bíblica para então nós explicarmos para a igreja, para as pessoas. Isso quer seja num culto público, dentro da igreja, num ar livre, num culto fúnebre, não importa. Todos os textos lidos, eles precisam ser explicados. Isso é a essência da pregação. Então, voltando para cá, para Romanos capítulo 10, que nós estamos, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí vem o verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A salvação por meio da pregação da palavra de Cristo. Quando eu toco nesse assunto, eu me lembro também da carta de Paulo aqui à igreja que estava em Éfeso, no capítulo de número 2, e a partir do verso 1 eu quero fazer essa leitura. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que acontece na vida do homem,
que outrora estava mergulhado no pecado, como nós lemos nos 3 primeiros versículos. E agora essa mudança de vida que acontece. Paulo aqui diz que veio pela graça. E a graça, pela sua vez, ela chega até o homem por meio da fé. E esta fé, conforme lemos em Romanos 10:17, esta fé é pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Olha a importância que há nesse ministério da pregação. De modo que não adianta as pessoas desejarem. Eu trabalho com a homilética, dou aula de homilética há muitos anos. Quantas turmas nós já formamos aí com esse assunto a respeito de homilética e também a hermenêutica, que estão ligadinhos um com a outra aí. E sempre a gente se depara com pessoas que querem. Tem pessoas que acham bonito estar lá na frente falando, expressando e falando a respeito das Sagradas Escrituras, e eles desejam fazer isso. Eu quero dizer para você que a pregação não é para quem quer. A pregação é para quem foi chamado por Deus para pregar. É lógico que o termo pregação ainda precisa ser mais aprofundado, pois existem outras ramificações, por exemplo, da palavra grega, que no português também é pregação, todavia no grego é testemunhar. Agora, testemunha, todos nós somos, todos. Então, a igreja inteira é testemunha de Cristo. Eu estou falando aqui agora de um ministério mais específico, chamado vocação na área da pregação. E essa pregação ela é necessária para que os homens possam ouvir e assim passarem a crer em Jesus Cristo. E crendo, eles veem confessar e invocar o nome do Senhor. Se completa então a salvação da vida dessa pessoa. E esta pregação precisa ser feita por um outro homem. Para encerrar a nossa conversa aqui a respeito do tema, quero citar Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a respeito do centurião Cornélio, que é o texto que você também conhece muito bem, que era um homem piedoso, ele era religioso, e dava esmola, e fazia as suas orações constantemente, tanto que tudo isso aí chegara até diante do Senhor. Porém, ele teve que, até por orientação de Deus por meio de um anjo, ele teve que chamar Pedro para que este fosse até a sua casa e quando ali chegasse, instruísse, ensinasse, ou seja, pregasse para eles. E ali Pedro então foi e pregou. Enquanto estava pregando, aquele grupo de pessoas ali foram batizados com o Espírito Santo e posteriormente também batizados nas águas para o arrependimento dos pecados. E ali toda aquela casa ela foi salva após ouvir a pregação da palavra de Deus realizada pelo apóstolo Pedro. Então vejo quanto a pregação ela é importante para o ministério da igreja, para nós. Do jeito que nós iniciamos, nós vamos encerrar com 1 Coríntios capítulo 1 e o verso de número 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então lembre-se, o homem para ser salvo, ele precisa ouvir a pregação. E se você sente esse chamado, sente essa vocação, se entregue inteiramente, porque aqui está um ministério maravilhoso, extraordinário, que é a pregação da palavra, é ser portador de uma mensagem de Deus específica para o mundo perdido,
que precisa ser salvo. E no meio deste mundo, alguém vai ouvir essa pregação. Quem vai ouvir? Aqueles que hão de se salvar. Deus continue abençoando a cada um de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal sobre pregação. Amém.